prêmio para quem ficou, a Fabiana vai distribuir alguns folders e tabelas de solventes que eu acho que para quem trabalha no laboratório aqui vai ser muito útil. Tem propriedades de solventes, adiantando, são os solventes mais utilizados no mercado de tintas, vernizes e adesivos, e não são solventes só da Rhodia, tá, gente? São os mais utilizados. Bom, começando, o apontador está... Alguém tem um apontador? Não? Deixa pra lá. Vamos. Começando, eu queria primeiro apresentar um pouco da pesquisa na Rhodia. Falando rapidamente, nós somos 5 grandes centros de pesquisas no mundo para a Rhodia, sendo 2 na França, 1 em Xangai, 1 em Bristol, nos Estados Unidos, e o outro em Paulínia. A Rhodia aplica mais ou menos 3% do faturamento em pesquisa, no desenvolvimento de pesquisa. Inclusive, o trabalho que eu vou apresentar agora é fruto desse tipo de investimento, é o tipo de retorno que a Rhodia recebe pelo investimento em pesquisa, ok? Bom, a minha palestra, eu vou falar sobre a modelização da solupelização como alavancador da sustentabilidade no segmento de tintas. Eu prefiro deixar para explicar isso no final, esse título super bonito que a gente acabou de ver, para explicar no final, e eu queria que vocês concluíssem junto comigo no que a gente vai chegar, ok? Quando a gente fala de uma tinta, bom, a gente está falando de uma mistura de solventes, resinas, pigmentos e aditivos com um objetivo final: ter uma excelente performance na pintura do carro. Para isso, a gente passa por algumas etapas. A primeira, a fabricação da tinta propriamente dita. A segunda, a aplicação. E a terceira, você chegar numa concessionária e comprar um carro com uma pintura que lhe agrade. Bom, é baseado nisso que a gente vai falar um pouco aqui do efeito do solvente. Eu acho que existe muita gente aqui que conhece esse efeito. Mas, além disso, como desenvolver técnicas e metodologias para ganhar tempo no desenvolvimento de sistemas solventes adequados para os sistemas de tintas. Falando um negócio bem rápido, não quero chover no molhado, eu só preciso desses conceitos de mistura homogênea, e é muito importante isso para a tinta. Mistura homogênea significa uma mistura de um solvente e de um soluto sem a presença de sólidos, com uma fase contínua. Quando falamos de uma mistura heterogênea, estamos associando a presença de sólidos junto com o solvente. O solvente não solubiliza. E quando falamos de colóides, falamos de um meio contínuo juntamente na presença de um sólido disperso. Disperso significa o quê? Ele não precipita. Mostra o exemplo do suco de laranja um slide antes. No suco de laranja, você prepara, ele está aparentemente homogêneo, contínuo, mas se você deixa um tempo, decanta partículas sólidas. Ou seja, é um sistema heterogêneo. Quando a gente fala de um colóide, não ocorre essa decantação. Não ocorre essa decantação, e isso é o principal. Aqui tem um exemplo que eu acho muito legal, para mostrar o efeito Tyndall, que mostra a presença de partículas sólidas. E esse exemplo é bem ilustrativo,
porque mostra, primeiro, uma solução. O amarelo é uma solução. E se vocês olharem na entrada do recipiente vermelho, a luz passou sem sofrer dispersão. Porém, no recipiente vermelho, ocorre a dispersão da luz. Ou seja, esse recipiente vermelho, existem partículas sólidas que dispersam a luz. Ok? Então, quando a gente está falando de uma tinta, como eu disse, porque eu precisava desses conceitos? Porque eu estou falando, primeiro, de uma mistura homogênea. E quem que é mistura homogênea? É um solvente junto com um polímero em solução. Ou seja, uma fase contínua. Você não enxerga sólido. Se você passar a luz, ela não vai dispersar. Por outro lado, neste sistema homogêneo, eu tenho pigmentos. Pigmentos e que, por definição, eles não podem decantar. Então, esse meu sistema homogêneo precisa suportar, de alguma forma, essas partículas de pigmento para manter o meu sistema, para eu ter um colóide, no final das contas. Nessa minha palestra, eu vou falar principalmente do meio contínuo. E a gente vai entender por que eu vou falar do meio contínuo e qual o impacto no produto final, ou seja, o carro na concessionária. Eu coloquei aqui uma frase que o meio contínuo precisa ser contínuo sempre. E eu digo sempre, é desde o nascimento até o momento que ele morre. Tá? O que significa o contínuo? É que ele precisa. Quando eu falei nascimento, eu disse que é desde o momento que você prepara a sua tinta, o meio precisa ser contínuo. Durante a aplicação, e muito importante, durante a aplicação, o meio precisa continuar sendo contínuo a todo momento. Principalmente durante a evaporação. Então, o que eu quero mostrar nessa palestra é que a solubilidade e a miscibilidade das resinas, eu vou me ater principalmente nessa fase. A partir do momento que eu estou misturando na minha cuba o solvente com minha resina e com os meus pigmentos, a partir daí o meio precisa ser contínuo e não pode mais deixar de ser. Por quê? Porque se ele não for contínuo, vamos por etapas. Eu preparei minha tinta. Se no momento que a tinta estiver na lata, ele não for contínuo, vai ocorrer separação de fase. Se ele não for contínuo, durante a aplicação, eu vou mexer na viscosidade. E eu não vou conseguir aplicar. Se ele não for contínuo, durante a secagem, eu vou ter precipitação. E a gente vai ver que precipitação provoca defeitos na precipitação do polímero. Quando eu falo polímero, quando eu falo contínuo, é considerando o sistema solvente-polímero. Então, se ele não for contínuo durante a aplicação e ocorrer precipitação da resina, eu vou ter problema no meu filme da tinta e, consequentemente, eu perdi todo o meu trabalho para trás.